Olá, eu estou aqui em Lisboa hoje para trazer para você uma provocação. Você que é incorporador, já pensou em evitar deixar todos os ovos numa mesma cesta? Já pensou em incorporar num outro país, em transacionar numa moeda estrangeira mais forte do que o real? Pois bem, a gente vai entender hoje nessa conversa quais são os obstáculos e oportunidades que existem se você quiser incorporar, construir no mercado português. Para isso, eu tenho a oportunidade de conversar com meu amigo de longa data, Nuno Coelho, um dos sócios fundadores da Overseas, que é uma incorporadora, ou como eles dizem aqui, uma promotora responsável por uma série de construções e projetos no mercado residencial. Nuno, é um prazer estar aqui com você hoje e estou aprendendo muito. Muito obrigado por me receber. Prazer é meu ter você aqui, não só para tomar um vinho, comer um bacalhau e se conversar um pouquinho do mercado. Legal. Mas, Nuno, vamos lá. Como é que você chegou até aqui? De onde é que veio essa ideia? Acordou um dia e veio para cá ou não? Tem uma história por trás? Meu nome já entrega, né? Meu nome é português, minha família é toda totalmente portuguesa. Meu pai era construtor, foi para o Brasil em 1975, quando foi a Revolução aqui. E eu fiz muita incorporação já no sul do Brasil. Sempre tive um pé aqui, sempre tive alguns investimentos aqui. Conforme os ciclos econômicos, às vezes aqui está melhor do que o Brasil está melhor do que aqui, e a gente vai surfando um pouquinho essas ondas. E, enfim, nos últimos 10 anos, a gente está fazendo mais negócios aqui do que no Brasil. Você já tinha algumas relações aqui, já conhecia melhor o país, etc. Talvez teve mais coragem de vir. Mas imaginemos que você não tivesse nenhuma conexão com Portugal. Se coloca no lugar do empresário brasileiro que só incorpora no Mato Grosso ou em Porto Alegre. Ainda assim, dá para vir? Vale a pena vir? Vale bastante a pena vir. Eu tenho casos aqui de parceiros, sócios, né? O Ricardo, por exemplo, que você conhece, é sócio em alguns projetos e tem vários brasileiros vindo para cá e vale a pena. O Portugal é um país mais preparado para receber capital estrangeiro, investimento estrangeiro do que o Brasil. O Brasil tem mais insegurança, né? Insegurança física, jurídica, os juros, a volatilidade. Assusta mais investir um estrangeiro investir no Brasil do que um estrangeiro investir por Portugal, um país aberto ao mundo, com muita imigração, Eu acho que não há dificuldades. Em resumo, se o cara consegue empreender no Brasil, aqui é um pouco mais fácil. É mais fácil, é menos burocrático, tem as suas peculiaridades, tem que tomar cuidado com alguns tópicos, impostos, mas é mais amigável, assim. Legal. Então, vamos imaginar que o nosso amigo está lá saindo hoje de Recife, incorporador de Recife, vai pegar um avião, vai vir para Lisboa. Por onde que ele começa? Veja, a parte burocrática da coisa, desde 2006, Portugal começou a fazer um programa chamado Simplex, que vem facilitando a burocracia toda. Então, você consegue abrir uma empresa em 1 hora. Então, a parte de abertura de empresa, facilidade para começar um negócio é fácil. Fazendo o NIF, que é o equivalente ao CPF aqui, você consegue, a partir dali, ter uma empresa sendo estrangeiro, não precisa estar aqui, etc. Dali em diante é relativamente fácil o processo. E você diria que, para essa pessoa que está chegando aqui, vale mais a pena vir direto para Lisboa, a capital, ou olhar para os mercados secundários nesse primeiro momento, para começar mais devagar? Lisboa é o mercado mais líquido, Lisboa é o mercado maior, representa quase 50% do mercado português, a grande Lisboa. Então, é quase como se você estivesse comparando São Paulo com Recife ou com Curitiba. São mercados mais regionais. Logicamente que os preços em Lisboa são muito mais altos, tanto para compra quanto para venda, assim como acontece no Brasil, que você vai em São Paulo com um bom alto padrão, sei lá, 40, 50 mil reais o metro versus eu diria que Lisboa é o mercado mais líquido, só que é um mercado mais alto, exige um investimento maior. Quando a gente vai incorporar, obviamente, o acesso ao crédito é fundamental para que o empresário possa viabilizar o seu projeto. No Brasil, a gente entende as dificuldades de ter acesso ao crédito. Como é que é isso aqui em Portugal? Sou novo, acabei de chegar, eu consigo construir de alguma forma um acesso ao crédito? Consegue, é mais fácil até do que no Brasil. O Brasil exige, né, conversando aqui com o público de incorporadores, aqueles 20% ou 30% de obra e mais 30% de vendas, enfim, para acessar um plano empresário. Aqui você consegue mais crédito e mais barato. E às vezes consegue financiar 100% da obra. Daí você não precisa estar com aquelas pré-vendas. Obviamente com um histórico com o banco, aqui
facilita, você tem mais margem. Se você é um novo player, talvez você tenha um crédito um pouquinho mais restrito, porque o banco está falando de valores para a gente, de quanto esse crédito, qual é a taxa de juros geralmente que ele vai pagar aqui para acesso? Entre 1,5% e 3%. É isso mesmo. E mais a Euribor, vai sair hoje uma taxa de uns 4% a 5%, talvez. Eu acho que é um crédito... Legal. É muito comum quando a gente tenta algo novo na nossa vida, cometer alguns erros e depois a gente olha para trás e fala, puxa, se alguém tivesse me avisado, eu não teria feito isso. Qual o tipo de erro, quando você vê que tem uma série de brasileiros vindo para cá, empreendendo aqui, né? Muitos são sócios seus, enfim, te procuram, sei que você abre muitas portas aqui, mas dessas pessoas, qual é o conselho que você sempre dá de um erro importante que eles precisam evitar nessa chegada aqui a Portugal? Eu acho que um dos principais erros é você não se associar com parceiros locais que já dominam a localidade. Isso eu acho que é uma coisa importante, por mais que o mercado seja aberto, você tem uma curva de aprendizado que você consegue evitar aquela J-curve da aprendizagem. O que ocorre é o seguinte, eu diria que os principais tricks aqui do mercado são licenciamento, você pode arrebentar com uma TIR num business plan, porque os prazos de licenciamento podem esticar, e a questão de impostos, porque enquanto no Brasil o pessoal está acostumado com lucro presumido no RET, né, e paga um valor em cima do faturamento e ponto, aqui toda a empresa é lucro real. Então você tem que dosar bastante, tem vários benefícios fiscais que você consegue ir buscar em cima dessas questões do lucro real, mas também você pode tomar uma invertida, por exemplo, o IMT, que envolve o ITBI, que é a mesma coisa que o ITBI no Brasil, ou uma tributação autônoma, que são situações de tributação sobre a despesa. Então, eu diria um bom assessoramento nessa questão fiscal e contabilística, e se possível com um parceiro local, você evita essa curva da frente. Acho que por mais que seja aberto, a gente encontra muito isso mesmo. Em vários mercados que o GRI atua, o player local ele faz a diferença mesmo. Imagine no Brasil um gringo chegar lá, um estrangeiro, vai querer empreender, né? Dentro do Brasil, sem ser gringo, Gustavo, se você for pegar uma pessoa que vai regionalmente, que você falou, eu não incorporaria no Recife sem ter um player local. Relacionamento com a prefeitura, o mercado, às vezes de uma rua para outra, o mercado muda. É claro que o mercado aqui em Portugal é um mercado pequeno. Eu costumo dizer que Portugal tem 10 milhões de habitantes, quando o Brasil tinha aquela musiquinha da Copa de 70, lá, 90 milhões em ação, para a frente do Brasil. E hoje continua tendo 10 milhões, o mercado interno quase não existe, depende do mercado externo. Então, às vezes, uma rua para outra pode fazer diferença. Interessante. Por fim, vamos falar um pouco de, cheguei, gostei, achei alguns projetos, preciso me estabelecer, ter um escritório, contratar pessoas. Como é esse processo? Não é difícil em termos de burocracia, acho que a mão de obra você tem que tomar bastante cuidado, não é fácil encontrar mão de obra, a construção também é bastante artesanal, porque como não tem escala no mercado como tem no Brasil, você não tem tantos empreiteiros especializados, tipo, só o cara do drywall, que aqui chama pladur, não chama drywall, são especialistas. Então, às vezes você pode sofrer um pouquinho com acabamento, estou dizendo em termos de construção, e mesmo no core business, dentro da estrutura da empresa, às vezes não é fácil encontrar boas pessoas por falta de mão de obra, porque os salários aqui também não são tão altos e os bons acabam por sair. A vantagem é que você precisa de uma estrutura muito menor para operar. Como aqui não tem o risco da bitributação, de você ter que faturar direto para a SPE, como aqui não tem o risco trabalhista e dos empreiteiros chegar no incorporador, você consegue tornar a tua estrutura mais leve e aproveitar bons negócios com menos estrutura. O que não tem é tantas oportunidades como tem no Brasil. É um país pequeno, se a pessoa chegar de fora e acha que vai conseguir ter acesso a oportunidades em primeira mão, provavelmente não vai conseguir em relação a quem está aqui. Talvez o resumo da ópera é que funcione bem como estratégia de diversificação. Funciona, as margens são boas, não são ruins, tem tido não alavancada razoavelmente boas, o pessoal busca, tem vários fundos internacionais, tem mais players de diversificação para conseguir capital, seja em formato de equity ou em formato de debt, não é difícil de conseguir. Então, eu acho que as margens
não são tão mais baixas do que no Brasil e você está numa moeda forte, tá entendendo? Então, faz toda a diferença. Faz diferença e vale a pena diversificar. O pessoal no Brasil tem a mania de ir para os Estados Unidos, né? Vai muito Flórida, etc. Eu acho que deveriam olhar com carinho para a Europa e Portugal, acho que é a porta de entrada.